E vamos falar do grande jogo entre Santos e Ceará que acontece nesta segunda-feira no Allianz Parque. Jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. E o Santos necessitando demais de uma vitória. Porque, olha, a cada rodada que vai passando, as coisas vai se complicando para o lado do Santos. Mas antes aqui eu quero desejar um beijão, os parabéns para todas as mães de todo o nosso Brasil. Que elas sejam muito felizes no dia de hoje ou no restante desse dia de hoje. Um dia especial, principalmente para aqueles que têm suas mãezinhas do seu lado, como se diz, vai lá dar um beijo nela e diz: mamãe, eu te amo, porque feliz de quem tem. Porque aqueles que já não têm, a gente, como se diz, só basta fazer as orações para que elas sejam felizes também aonde estiverem. Olha, o grande jogo desta segunda-feira, Santos e Ceará. É um grande jogo, porque ali tem duas torcidas, uma de um lado, outra do outro. Porque eu estava vendo agora o jogo entre... Primeiro eu estava vendo o jogo do Cruzeiro e o Sport, que o Cruzeiro venceu de 4-0 o Sport e deixou o Sport lá na lanterninha ainda. E parece que aquele jogo assim, com a torcida do lado, fazendo aquela festa, torcedores de um, torcedores de outro, e até o narrador também ajuda, dá mais emoção no futebol. E aí você pega esses clássicos aqui em São Paulo, onde é só uma torcida de um lado, porque se pôr as duas, os caras querem se matar, os caras querem morrer, e aí fica aquele jogo assim, legal dentro de campo, mas aquele jogo xarope para se assistir, aquele jogo acanhado, aquele jogo parece sem muitas emoções. É isso que passa os grandes clássicos de São Paulo para os torcedores hoje, principalmente para aqueles que vê na televisão ali, que poderia ver um jogo mais emocionante, talvez mais legal assim para você se acompanhar, mas é aquele jogo que você olha nas arquibancadas, você só vê uma parte de um torcedor só. Não tem o torcedor do outro time, e aí fica aquele futebol acanhado, como eu disse aí. Mas como se diz, se põe os dois juntos, os caras querem se matar dentro de campo, ou se matar nas arquibancadas, ou na rua, onde tiver, é complicado também. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Aí você vê os clássicos aí nos outros estados aí, é aquele clássico emocionante, é aquele clássico que dá aquela alegria para o cara ver um jogo bem, talvez bem jogado, ou mesmo que talvez não seja bem jogado, mas fica aquele jogo emocionante para você poder acompanhar. E aqui em São Paulo, esse jogo assim, acanhado, aquele jogo que você só vê um torcedor fazendo a festa e não tem do outro lado, não tem ninguém. Mas vamos falar do Santos, porque olha, lembra que eu falei ontem no vídeo, falei num short também, que o Santos, que hoje os santistas iam ter aquele dia maravilhoso, aquele dia tranquilo, aquele dia sossegado, sem preocupação? Foi o dia dos santistas hoje, aquele dia tranquilo, sossegado, sem se preocupar se o Santos perdeu ou se o Santos vai ganhar. A verdade é uma só. Toda a preocupação agora é para amanhã, segunda-feira. Você já acorda cedo pensando no seu trabalho e imaginando que à noite vamos ter Santos e Ceará, lá no Allianz Parque, no campo do nosso rival, do Palmeiras. Mas o que importa é que vamos ter que fazer o Allianz Parque amanhã a Casa do Peixe. Como eu já disse aqui no canal aqui, tomara que os torcedores que estiverem lá, tomara que respeita a casa do adversário, porque de repente o Santos pode usufruir mais para frente outra vez e quem sabe aí poder mandar mais jogos ali em São Paulo. Vamos torcer e esperar aí que os torcedores também respeitem a casa do nosso rival. O Santos que, ó, tem três desfalques ainda, que é o Neymar, que é o Guilherme e o João Schmidt, que agora foi para lá. Sai um, entra outro. Aí foi o João Schmidt agora, vamos ver quantos dias que o João Schmidt vai ficar lá, o Neymar já está um bom tempo, e o Guilherme, que está ali um bom tempo também. Quer dizer, um bom tempo não. O Guilherme que está ali, acho que uma semana e pouco. Eu estava vendo os confrontos entre Santos e Ceará, foram 23 confrontos entre essas duas equipes, 10 vitórias do Santos, 8 empates e 5 vitórias do Ceará. E jogando na Vila Belmiro, foram 10 jogos, o Santos venceu 6 jogos, empatou 4 jogos e o Ceará
não ganhou nenhum pontinho, né? Quer dizer, não ganhou nenhuma vitória dentro da Vila Belmiro. Isso significa que dá aquela um pouco mais de emoção para os torcedores do Santos, sim, e acreditar que pode sim o Santos vencer o jogo de amanhã. Mas às vezes a gente também fica preocupado porque ultimamente são tantos tabus quebrados ali no Santos, o Santos que não perdia para esse, perdeu, o Santos que não perdia lá para o time da Venezuela, perdeu. São tantos tabus quebrados e a gente fica assim um pouco preocupado também nessa parte. Mas vamos aguardar aí e esperar, quem sabe aí o Santos possa sim fazer o grande jogo que amanhã estamos esperando. O Santos, o Kleber Xavier, que teve a semana livre para trabalhar, vamos esperar que ele pôde sim arrumar esse Santos aí e quem sabe aí o Santos fazer um bom jogo amanhã, um jogo mais confiante e deixar os seus torcedores assim um pouco mais confiante, porque tá complicado, o negócio tá complicado, às vezes fala daqui, fala dali, o campo não dá o resultado, e aí todos nós procuramos alguma coisa para poder falar. Se não tem para falar dentro do campo, nós vamos falar de fora, e aí vira aquela encrenca toda para o lado de fora do jogo, do campo, que aí complica também. E cada vez mais, quanto fala, parece aquela coisa. Parece quando você vai jogando o torrão no ventilador e vai espalhando para todo lado. Aí vai ficando mais pior ainda. O Kleber Xavier, que relacionou os jogadores, o Brazão, o João Paulo e o Diógenes, o Léo Godoy, o Escobar, o JP Sherman, o Aderlan e o Souza, o Gil, o Luizão, o Luan Pérez, o João Bácio e o Zé Ivaldo, o Zé Rafael, pela primeira vez, pode fazer a sua estreia no Santos, o Tomás Rincon, o Diego Pituca, o Gabriel Bontempo, o Ian e o Barreal, o Roleiser, o Tiquinho Soares, o Gabriel Verón, o cotovelo de balcão foi relacionado. E saiu o Matheus Xavier. Não gostei, não. Não gostei, não. O menino entrou bem num outro jogo aí. Não gostei, não. Podia ter deixado o Gabriel Verón lá quietinho na casa dele. O duro que hoje é domingo. Talvez poderia ser meio complicado. Mas deixava ele lá. Deixava ele lá dar uma sossegada e esfriar a cabeça. O David Washington, o Soteldo e o Tassiano. Um provável Santos para esse jogo de amanhã. Um jogo muito importante para o Santos. É aquilo que mais ou menos os torcedores do Santos já vêm imaginando. Até ontem eu acabei falando errado na segunda vez que eu falei da escalação do Santos, que eu acreditava assim que o Luizão ia deixar o time, ia entrar o Aderlan, e depois eu ainda falei de novo, falei Gabriel Brazão, Luizão, mas não era o Luizão, era o Aderlan, que eu achava que pode ser ele no jogo de amanhã. Portanto, o provável Santos é esse aí, ó. Gabriel Brazão, Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Pérez, que para mim está certo, ele tem que dar continuidade com o Luan Pérez, e o Escobar. O Tomás Rincon, o Gabriel Bontempo, o Roleiser e o Tassiano. O Soteldo e o Tiquinho Soares. Olha, essa escalação aí para mim está certa. Ele tem que vir com o Aderlan, pôr o Aderlan em campo, firmar com o Luan Pérez, dar chance para o Luan Pérez, porque o Luan Pérez já provou no Santos que ele sabe que ele é um bom zagueiro. Talvez está faltando jogo para o Luan Pérez, um pouco mais de confiança, não só para o Luan Pérez, como para muitos jogadores que entram ali, talvez um pouco assim desconfiado, como a gente diria no sítio, meio escabriado, com medo que vai errar. E aí, às vezes, acaba errando sim. Aí temos ali também o Tassiano, que vai entrar jogando. Eu arriscaria com o Ian. Eu arriscaria entrar, dar uma chance para o Ian. Eu tenho muita vontade ali de ver o Ian jogando no Santos ali para ver como que vai ser. Mas também não custa nada no segundo tempo o Tassiano entrar no jogo, já mais experiente, com mais, talvez, já sabendo o que é pressão, e aí, de repente, no segundo tempo, pode vir o Ian e vai ganhando confiança também ali no Santos ali. E aí, do restante, tá certo, o Soteldo vai fazer a mesma função que fez contra o Grêmio, e o Tiquinho Soares que vai no lugar do David Washington. Para mim, se fosse o David Washington, estava bom. Como vai ser o Tiquinho, eu acredito que não vai ser tanta diferença não, porque se a gente parar e analisar,
O Tiquinho também pegou uma fase do Santos que a bola não chegava lá no gol, não chegava para ele, e é meio complicado. E ele já é um jogador que ele prova sim, já provou que ele sabe fazer gol. Ele sabe fazer gol. Portanto, o Santos, o provável Santos deve ser esse daí mesmo. Ó. Gabriel Brazão, Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Escobar, Rincon, Escobar, Rincon, Gabriel Bom-Tempo, Roleiser Tassiano, Soteldo e o Tiquinho Soares. Um provável Ceará, que eu estava vendo, peguei no GE, o Fernando Miguel, o Fabiano, o Marlon, o William Machado e Matheus Bahia. O Fernando Sobral, o Dieguinho, o Lucas Mugni, Pedro Henrique, Galeano e Pedro Raul. Tem que tomar cuidado, o Pedro Raul começou o campeonato fazendo gols, mas parece que já deu aquela acalmadinha, aquela sossegadinha, mas é centroavante, é artilheiro, a bola sobe, o cara sabe fazer gols, acaba empurrando para o fundo do gol. Então, o Luan Pérez e o Zé Ivaldo têm que ter muitas atenções ali com o Pedro Raul, e não só ele. Esse Lucas Mugni aí é um bom jogador também. O Santos tem que ter, sim, atenção em cima desses dois jogadores, principalmente. Mas, como se diz, em cima de toda a equipe do Ceará, o Ceará que tem 11 pontos no campeonato e o Santos que tem 4. É uma diferença grande? É uma diferença grande pelaquilo que já passou no campeonato, que já vai para a 8ª rodada. Mas, como se diz, a gente ainda pode dizer que está esquentando ainda o Campeonato Brasileiro, mas não pode dormir mais de touca com aquela bolinha que tinha em cima da touca assim, porque senão ela pode complicar na hora de você abrir os olhos. O árbitro da partida, o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, o Eduardo Gonçalves da Cruz, de Minas Gerais, será o assistente 1, o assistente 2, o Celso Luiz da Silva, também de Minas Gerais, deve ter vindo de Peruacombi. Vamos economizar e vamos de Peruacombi, deve ser. E o Paulo Renato Moreira da Silva, que é do Rio de Janeiro. Esse daí vai no VAR e ele é muito importante. Lembra que sempre eu falo aqui, talvez, dependendo a partida, o árbitro do vídeo é mais importante ainda do que o árbitro do campo. Porque lembra lá do São Paulo, o jogo Santos e São Paulo, que no dia eu falei que não foi pênalti do São Paulo, mas no outro dia eu vendo o lance tranquilo, mais calmo, eu vi e foi pênalti. Quer dizer, eu não culpo nem o Wilton aquele dia, porque aquilo ali é um lance rápido, que ele, como ele não deu, ele poderia ter dado, mas ele não deu. Mas, para mim, o grande culpado foi o árbitro do vídeo, que tinha que ter chamado ele, mandado ele lá para dar uma conferida, e o cara não mandou. Então, por isso que eu sempre falo, talvez o árbitro de vídeo ele é mais importante ainda do que o árbitro dentro do campo, porque o árbitro dentro do campo ele tem que pôr o apito na boca, soprar ou não assoprar. Então é ali no ato, mas o de vídeo ele tem todo o tempo para dar uma conferida e dar uma olhada. Vamos esperar amanhã. Santos e Ceará, promessa de um grande jogo, e olha, é aquele jogo que o Santos precisava já entrar e entrar bem, e quem sabe ali com 15 minutos de jogo, 1-0, e se puder ali um primeiro tempo ali com 2-0 e dar aquela calmada nos torcedores nas arquibancadas, seria muito interessante. Vamos aguardar, vamos esperar. Eu acredito, estou acreditando que o Santos vai sim fazer um bom jogo amanhã contra o Ceará. E quem sabe aí uma vitória em cima do Ceará, um 2-0 seria maravilhoso para os santistas. Vamos aguardar e esperar. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schotti, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.